Finalmente o mangá de One Piece voltou depois de uma semana, agora a gente pode ver o que vai acontecer o desenrolar da batalha do Luffy contra o Kizaru, além de vários outros pontos e acontecimentos que estão em diversos pontos do mundo de One Piece. Vamos ver tudo isso nesse spoiler aqui. Fala galera, meu nome é Lucas e agora nós vamos ler os spoilers iniciais do capítulo 1092 de One Piece. A gente tá lá no site da OPEX, vamos pegar de lá One Piece X para toda e qualquer informação que você quiser saber de One Piece, anime, mangá e qualquer informação você encontra lá. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para esses spoilers maravilhosos. Kuma fica furioso em Marijos e Akainu aparece para detê-lo. Aqui o Oda corta a luta do Luffy contra o Kizaru e vai nos mostrar o que está acontecendo lá em Marijos, porque em capítulos anteriores a gente tinha visto que o Kuma ficou doidão, foi lá para Marijos e estava tentando atacar a morada dos Tenryubitos. A marinha estava até tentando impedi-lo, só que lembrando que ele é um Shichibukai, um ex-Shichibukai. Então a força dele contra marinheiros randoms não é nada. Ele vai solar todo mundo e conseguiria subir ali até Marijos mais uma vez, porque ele estava naquela cidade embaixo. Então se não tivesse alguém forte com um almirante para detê-lo, ele continuaria atacando, assim como aquele robô antigo fez há 200 anos atrás. Por isso que o Akainu apareceu, ele está próximo ali também, que é a nova base da marinha, que fica do outro lado da Headline. Então é de se imaginar que o Akainu apareceria para detê-lo ou deter alguém que tentaria atacar diretamente Marijos. A pergunta é, ele vai conseguir? Como isso vai acontecer? Vai ser fácil? Será que o Kuma ainda vai dar trabalho pro Akainu mesmo estando sem memórias? É isso que eu quero ver. Sentomaru ainda está vivo. Isso aqui é de se imaginar, se tratando de One Piece, é difícil pensar que um personagem assim morreria rapidamente. Até porque não teve uma cena impactante dele se sacrificando pelo Vegapunk para depois morrer. Então, em último caso, se tratando de One Piece, a gente pensa que um personagem vai morrer. Se o Oda não der uma ênfase absurda, a gente não vai saber e não vai achar que o personagem morreu. Assim como foi pro Izou e pro Ashura Doji lá em um ano. Esses personagens morreram, mas a gente não imaginava que tinham morrido, ou a gente nem passou pela nossa cabeça que eles tinham morrido. Então foi uma coisa que passou longe da gente. Aqui com o Sentomaru foi da mesma forma. Se ele tivesse morrido, a gente não teria ligado, a gente não teria percebido, mas ele acabou vivo. Então acho que o Oda ainda tem planos para ele, tem um papel importante para ele ainda durante esse arco. Será que ele vai ter ali alguma ação que vai fazer com que os Mugiwaras fujam junto com o Vegapunk numa corrida ali para que o Vegapunk não acabe morto? Acredito que possa ser algo parecido com isso. Aqui a gente chega no momento que a gente estava esperando. A cena muda para Kizaru vs Snake Man Luffy. Kizaru chuta Luffy com um ataque poderoso. Começando aqui a batalha realmente de Luffy vs Kizaru, a gente já tem o primeiro detalhe. O Luffy não foi diretamente para o Gear 5. Ele foi para o Snake Man para se mover em uma velocidade próxima à do Kizaru ou para conseguir se esquivar dos ataques do Kizaru ali na velocidade da luz. Então, diferente do que foi com o Rob Lute, e eu sei mais ou menos o porquê, o Luffy não foi para o Gear 5. Lá com o Rob Lute, o Luffy percebeu que o Rob Lute estava ali no seu ápice, que é o seu despertar. Notando isso, ele foi para o seu. Mas mais do que isso, o Luffy queria provar ou mostrar o quanto ele era superior ao Rob Lute naquele momento. Que ele não era mais aquele Luffy que o Rob Lute enfrentou lá em Enies Lobby, que deu muito trabalho para o Luffy. Agora o Luffy é nível Yonkou, o Luffy é um Yonkou e nível Yonkou, então o Luffy quis mostrar para o Rob Lute o seu devido lugar. Não mexa comigo que agora eu tô lá em cima. Com o Kizaru, eu acho que tem ali uma escalada. Como o Kizaru não veio com tudo, mostrando ali um possível despertar ou alguma coisa parecida, o Luffy vai escalando seus poderes até chegar no Gear 5, para que assim ele possa lutar com todo o seu poder contra o Kizaru. E aí a gente tem um chutão forte do Kizaru contra o Luffy, e não vão achar que porque o Luffy solou o Rob Lute fácil, ele vai fazer a mesma coisa com o Kizaru. O Oda não trabalha assim e o Luffy vai ter que despender um esforço para conseguir vencer. A gente viu que o Luffy derrotou o Kaido, mas ele não derrotou o Kaido sozinho e eu acredito que hoje em dia ainda não derrotaria. Então o Luffy ainda não está no nível do Kaido. Precisou ali de um caminhão de gente, uma multidão,
pro Kaido cair no final. Mesmo depois do Gear 5, o Luffy ainda teve um trabalhão para vencer o Kaido. Teve que usar sua transformação 2 vezes. Então, com o Kizaru, o Luffy ainda vai ter trabalho porque o Almirante é a maior força da marinha. O Oda também não diminuiria o hype em cima dos almirantes, até porque são o próximo inimigo que o Luffy vai enfrentar na sua batalha direta ali contra o governo mundial e contra Imu-sama. Então o Luffy vai ter que despender um esforço absurdo para conseguir vencer o Kizaru, se ele vencer e não tiver que fugir antes da batalha terminar. No final do capítulo, Luffy usa sua forma Gear 5. Com o som dos tambores da libertação, os olhos do velho robô gigante se iluminam e parecem ser ativados. Bom, aqui a gente pode ver que o Luffy foi pro sério no final desse capítulo. O Oda vai dar um hype para que a gente possa ver o que vai acontecer no próximo capítulo no final desse. Então ele só vai mostrar o Gear 5 ali no final do capítulo pra gente ficar hypado. E aí, o próximo capítulo é que vai ser de batalha séria, com o Luffy no Gear 5 e o Kizaru tendo que usar ali o máximo do seu poder para conseguir segurar. Lembrando que o Luffy, o despertar do Luffy dá propriedades elásticas até a elementos. Então o Luffy pode segurar ali os ataques de luz do Kizaru e rebater de volta. Assim como ele fez com o raio na luta contra o Kaido, assim como ele faz tocando em outras pessoas, com o solo e tudo que ele toca, ele passa seus poderes ou dá propriedades elásticas para essas coisas. Então, o final desse capítulo aqui vai ser hype para que a gente possa esperar o próximo capítulo de uma batalha absurda. Almirante versus Luffy, todos no máximo, todos no seu auge. Mas um ponto interessante aqui foi que, com os tambores da libertação, os olhos do velho robô gigante se iluminaram como se ele tivesse ativo. E o último momento em que ele se manteve ativo foi há 200 anos atrás, segundo as palavras do Vegapunk, onde ele tentou atacar Marijos, só que ele perdeu energia no momento desse ataque. E aí o governo mundial ordenou para que ele fosse destruído, mas os cientistas não conseguiram destruir pela tecnologia desse robô que poderia ser estudada e passada para as próximas gerações. E acabou com o Vegapunk na ilha de Egghead. Esse ponto é interessante porque o Vegapunk diz que a única coisa que ele não conseguiu replicar desse robô foi a sua energia. E eles ainda não sabem como é que essa energia funciona. Só que há 200 anos atrás, segundo as palavras da Robin, foi ali o determinado momento que começou um movimento para a descriminalização dos tritões. E foi nesse exato momento que esse robô foi ativo. Agora, com o Luffy no Gear 5 com os tambores da libertação, parece que ele foi ativo mais uma vez. Então, essa energia que funciona para esse robô se ativar, ela é uma energia que eu acho que não palpável. Não é uma energia que o Vegapunk possa criar, porque se fosse ele já teria criado com algum aparato tecnológico. E aí eu lembro do que o próprio Vegapunk falou, que as Akuma no Mi foram criadas dos desejos das pessoas. E isso me faz associar a energia necessária para esse robô se ativar. Será que a energia necessária é o desejo das pessoas em relação à sua liberdade, em relação à libertação? Porque o último momento em que esse robô se moveu foi há 200 anos atrás, nessa rebelião ou nesse movimento para descriminalização ou libertação dos tritões. Com o Luffy ativando o Gear 5 sendo o Nika, o deus da libertação, me faz pensar que essa energia é o desejo de liberdade, de que todas as pessoas possam ser livres para que elas possam ir e vir da maneira como elas quiserem ou agirem da maneira como elas quiserem, sem serem discriminadas. E agora com o Luffy, com os tambores da libertação despertado nessa ilha, fez com que esse robô gigante se movesse. E aí fica a pergunta. O que o Oda está pretendendo para esse robô gigante se ele realmente estiver ativo? Será que ele vai ser de fundamental importância para que os Mugiwaras consigam fugir dessa ilha, atacando os navios do governo mundial e da marinha ali na ilha? Será que ele vai ter impacto importante na luta do Luffy contra o Kizaru? Isso aí é que eu quero ver, e o Oda está preparando isso para o próximo capítulo, mais um ponto de hype. E, para fechar, teremos capítulo na semana que vem. Depois de uma semana sem capítulo, vamos ter 2 semanas seguidas com capítulo de One Piece. Nada melhor, porque a gente quer ver o desenrolar da batalha do Luffy contra o Kizaru. Ainda mais agora que o Luffy foi pro Gear 5. Mas aí eu quero saber as opiniões de vocês em relação a esses spoilers iniciais.
Quando sair os spoilers completos, eu volto aqui pra gente ler todos eles. Mas comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!